Fala galera, tudo bem? Como vão? André Jordão aqui de volta e hoje vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os dados. No último vídeo que a gente publicou aí, eu não sei se vocês assistiram, se não assistiram vale a pena, ficou um pouquinho mais longo, tá no YouTube, são 16 minutos, mas eu fui um pouco mais a fundo para falar como que essa inteligência artificial funciona. Até brincamos falando que a inteligência artificial era burra e realmente a brincadeira cabe porque sem dados, sem uma boa base de dados, a inteligência realmente não consegue funcionar. Porque ela nada mais é do que uma máquina que executa um algoritmo. Algoritmo, também já subimos um vídeo aí que explica, mas nada mais é do que uma receitinha do bolo. Então você passa aquele algoritmo, aquela receita do que a máquina tem que executar, e ela é uma máquina, cara. Ela executa exatamente o que você passou para ela. Então, é muito importante, não é muito importante, o combustível da inteligência artificial é o dado. Sem o dado, a inteligência artificial é uma Ferrari sem gasolina. Eu acho que é por aí. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A gente já entendeu que essa primeira fase da inteligência artificial é essa coleta de dados. Porque com essa massa de dados ela consegue realmente automatizar os processos e otimizar a sua produção. Então, fica com isso na cabeça. Com muito dado, ela automatiza o processo e otimiza a sua produção. Temos um vídeo aí também no YouTube falando no nosso canal sobre um robô da Amazon, que totalmente através da automatização fez economizar milhões e milhões de dólares lá nos armazéns, nos warehouses da Amazon. Mas voltando aqui para os dados, a partir dessa junção massiva, dessa coleta massiva dos dados, você pode ter diversas coisas. Você pode ter uma cidade inteligente. A China, por exemplo, como a gente já postou aí num vídeo, através de uma base imensa de dados, ela consegue, através da inteligência artificial de reconhecimento facial, ela consegue deixar uma cidade muito mais segura, por exemplo. Então, você mapeando tudo isso, ela sabe se você atravessou fora da rua, você cidadão, eu, André, ela sabe se eu atravessei fora da rua e me dá uma multa. Então, ela também sabe se alguém abusou, se alguém roubou, se alguém vai matar. E com essa base de dados e essa inteligência, ela consegue prever, antever os crimes e deixar a cidade muito mais segura. Os Estados Unidos também recebem dados, pensa bem o tanto de dado que não recebe os Estados Unidos. Todos os aplicativos da Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, Google, YouTube, cara, tudo que você usa, Spotify, cara, tudo que você pensar são aplicativos deles juntando dados, dados, dados e dados. A gente já publicou aqui no canal também sobre o caso Target, que nada mais foi do que uma gigante lá do varejo nos Estados Unidos que conseguiu antever que uma menina estava grávida antes do seu pai saber, porque o comportamento dela se assemelha ao de quem estava grávida. Então a máquina fez uma correlação, falou, opa, essa menina está grávida, e descobriu antes da família. É muito louco, não é? Loucura total. E se a gente não tiver por dentro, a gente falou um pouco de China, Ásia, que está dominando essa corrida de inteligência artificial, junto com os Estados Unidos, os dois maiores gigantes aí do mundo. E também nessa área eles dominam. Agora vamos falar um pouco de Europa e América do Sul. Aqui e na Europa, nós temos a LGPD. A LGPD aqui foi criada com base na GDPR da Europa. É a mesma coisa, a gente copiou a lei deles. O que a lei diz? Que as empresas não são donas dos seus dados. Ou seja, antes o dado ficava lá com o Bradesco, Itaú, eles eram donos dos seus dados, eles faziam o que queriam. Após 2020, após a lei entrar em vigor, na teoria diz que o dado é seu e você faz o que você quiser com ele. Mas vamos entender um pouco na prática o que é isso. Você deixa de usar o Instagram, o WhatsApp, o Google, o TikTok. O TikTok é chinês, os outros são americanos. Se você não deixa de usar ele, você está dando diariamente os seus dados para as empresas gringas, que, coincidentemente ou não, né, são as maiores do mundo. Então, com isso, o que a gente cria? Uma ditadura digital. Pois a gente não permite, por exemplo, que uma startup brasileira compita com o mundo, certo? Porque se a gente não está dando os dados para a gente, se a gente não consegue criar algo internamente e diariamente compartilha com o mundo, a gente está deixando as gigantes cada vez maiores e não está dando espaço para construir nada aqui. Vocês se lembram do Orkut?
O Orkut é um belo exemplo disso. Existiu durante um tempo até o Facebook vir e engolir. Para a gente criar um produto global para competir com o mundo, a gente tem que entender que hoje a gente já não compete mais com o Brasil. A partir do momento que você lança um produto digital, os competidores, a tua concorrência não é seu vizinho. Você está competindo com o mundo. E para competir com o mundo, a gente vai precisar coletar dados no maior volume possível para a gente conseguir aplicar a inteligência artificial, como a gente já viu, o poder que ela pode ter, e gerar produtos e serviços que se assemelham com os gringos. Porque senão a gente vai ficar nessa ovo a galinha. A gente não tem uma empresa forte aqui, então eu vou usar o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. A China tem o WeChat, que é o WhatsApp chinês. A China tem o Facebook deles. A China tem o Google deles, por conta da ditadura que é lá, e não vamos entrar nisso agora. Mas eles fizeram o investimento deles, eles têm os produtos deles. A gente não, a gente usa o americano. Aí você pode se questionar, mas e minha privacidade? América do Sul, Europa, vamos falar de Brasil e Europa, porque América do Sul também não tem essas mesmas regras do Brasil, que é essa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Você pode se perguntar, e minha privacidade? Eu quero ter a minha privacidade. Cara, eu vou te falar duas coisas. Primeiro que as gerações mais novas, elas não questionam o conceito de privacidade. Isso é coisa de tiozão. Eu sei porque eu já questionei muito também, estou com 37 anos e já sou tiozão. Os jovens, eles abriram mão da privacidade em busca do quê? De uma experiência hiperpersonalizada. Então pegue os meus dados, eu te dou os meus dados, só que você me devolve uma experiência hiperpersonalizada. Aí você fala, pô, mas não tem um meio do caminho? Ou eu entrego meus dados, ou eu dou todos os meus dados, ou não dou nenhum dos meus dados? Tem um meio do caminho, e é isso que eu vim falar hoje aqui. Basta você anonimizar os seus dados. Então você transforma os seus dados em anônimos. Então a pessoa sabe que, por exemplo, eu sou o André Jordão, certo? Tenho 37 anos, sou homem, tenho um histórico médico. Eu posso, nos dados, virar só um homem de 37 anos, de cor branca, de cabelo tal, de olho castanho. Todos os meus dados estão lá, mas eles não estão ligados à figura do André Jordão, certo? Com isso, pensa bem, se todos os dados são captados, e de todos os brasileiros são captados, e estiverem à disposição de todos os médicos num sistema central, regulado pelo governo, qualquer doutor, qualquer médico aqui no Brasil, seja jovem ou muito experiente, vai ter uma base gigante de dados para, com o auxílio da inteligência artificial, entender o que pode causar um problema num paciente, certo? Se tem todos os meus dados lá, e alguém por exemplo, eu com 37 anos já tive bronquite, já tive um problema de respiração, problema no pé, blá, 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 blá. Se essa base de dados está consolidada no sistema, o médico entra lá e vê, com base na codificação genética, no mapeamento genético, o que a propensão que uma pessoa parecida comigo vai ter de doença com 35, com 40, com 45, com 50, e você consegue antever os problemas. Entende onde eu quero chegar? É a tal da análise preditiva que a gente já falou em outros vídeos. Então, você imagina que o médico, de novo, vamos usar o exemplo, ele acabou de se formar. Aí ele olha o sistema e identifica os seres humanos com as mesmas características do seu paciente. Existe um algoritmo da inteligência artificial que chama lookalike. Lookalike, em inglês, parecido. O que ele faz? Ele encontra e agrupa todas as pessoas parecidas entre si. Assim, aquele médico experiente ou recém-formado, como a gente está falando, conseguirá reunir as pessoas que têm as mesmas características e antever os problemas que possa vir a acontecer. Porque nada mais é do que uma base histórica de dados. Olhando para trás, você consegue prever o futuro. Deu para entender? Se o Brasil não começar a coletar dados e a disponibilizá-lo para os brasileiros, a fim de que as empresas, as ideias e os profissionais nasçam e se formem e tenham esse conhecimento, a gente não vai conseguir competir com o mundo. A gente vai continuar entregando de mão beijada os dados para a China e para os Estados Unidos, em sua maioria. Assim estaremos
construindo o quê? Ajudando a criar o quê? Assim como, na minha visão, a Europa também está fazendo. Estamos ajudando, estamos sendo responsáveis por criar ditaduras digitais. E cada vez mais se distanciar do protagonismo do mundo. A Europa ainda tem a relevância dela, o Brasil, vocês sabem, estamos na América do Sul, já somos a periferia do mundo. Se a gente não parar a lei geral de proteção de dados é legal, ela traz privacidade, tá, mas olha tudo isso que a gente falou. Enquanto a gente está sendo a regrinha do nosso país, o mundo está correndo. E hoje o mundo é globalizado. É igual ter uma regra no condomínio do seu prédio. Só que o Brasil não segue essa regra. Você fica seguindo, o Brasil está rodando, o teu prédio está ficando para trás. A gente é como se fosse o prédio do mundo. O mundo está desenvolvendo, o mundo está coletando dados, o mundo está avançando em inteligência artificial, em desenvolvimento de novos produtos. A inteligência artificial não vai roubar o seu emprego, como a gente falou no outro vídeo. Assista lá porque vale a pena. Ela vai auxiliar você a produzir mais. Agora, se a gente não realmente comprar essa ideia e começar a trabalhar de forma rápida, ou seja, a dar condição para que o país, para os profissionais do país, a nós brasileiros produzimos a nível de excelência, a chegar a competir com os gringos, a gente vai ficar assim, tá bom, a LGPD protege, então a startup brasileira que pega os dados e e não cuida direito, vai tomar um processo, uma multa de sei lá quanto, mas enquanto isso a gente está dando dado para o TikTok chinês, para todas as empresas americanas e construindo verdadeiras ditaduras digitais. Bom, acho que hoje é isso, esse vídeo é isso, foi uma provocação aí para a gente realmente abrir o olho e começar a cobrar, principalmente dos políticos, não discussões do século passado, mas discussões do futuro e que vão impactar demais na nossa vida. Já impactam e vão impactar cada vez mais. Tá bom? É isso, até o próximo vídeo.